Olá, olá, você que está nos assistindo, meu, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está nos assistindo aqui no canal do CEISC. Essa é um bate-papo, uma conversa, um podcast para a gente trazer histórias inspiradoras para todos vocês. E o motivo é que nós do CEISC gostamos de fazer sempre a diferença. E nós estamos em novembro. E novembro tem se consagrado como o mês da consciência negra depois de muita luta. Esse é o primeiro ano que nós vamos ter o feriado da consciência negra, né, o dia 20 de novembro. E nesse momento, a partir de diversas provocações, a equipe do CEISC, né, que muito me orgulha, lança um projeto que é uma luta de todos. Eu sou o professor Matheus Silveira, a maioria dos alunos e que vão assistir aqui me conhecem. E eu estou aqui com três histórias inspiradoras demais, que a gente vai conversar um pouquinho, que a gente vai trazer um pouquinho para vocês conhecerem. Vou começar com a professora Rosane Cardoso, né, que é pós-doutora na Universidade de Granada, na Espanha. Atualmente é docente na Universidade de Caxias, na UX, e professora colaboradora dos programas de pós-graduação em letras da Universidade de Santa Cruz, da Unisc, aqui, né, da cidade do CEISC também, e da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, né, de Rio Grande, a FURG, além de ser membro de diversos grupos de pesquisa do CNPq, e esse ano, né, eleita a primeira vereadora negra na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Depois a professora Rosane vai nos contar um pouquinho sobre isso. Também estou aqui com a professora, com a Tainara, nossa querida Tainara da Silva, né, formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em Advocacia Civil na Fundação Escola Superior do Ministério Público, advogada, professora de Direito e Legislação, ex-colaboradora, colaboradora ainda, né? Hoje professora aqui no CEISC, né? Com a gente. Foi minha aluna, que eu tenho o maior orgulho, né? Tá com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, Tainara, querida. E também estamos aqui com o delegado Cleiton, né? Delegado Cleiton, formado, meu colega de PUC, né? PUC no Rio Grande do Sul, né? Ali, o delegado Cleiton, que está aqui conosco, formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC no Rio Grande do Sul. Foi eleito primeiro presidente da Associação de Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, a ASDEP, e em 2020 assumiu a titularidade da 18ª Delegacia de Polícia, onde permanece até o momento. E mais conhecido aqui no CEISC como o pai da Vicky, que é a nossa, né, fantástica chefa aí das nossas redes sociais, aí de toda a nossa conexão, a maravilhosa Vicky. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. E eu vou começar, junto com pedir para que vocês se apresentem um pouco, criando uma provocação. De quando a gente está num bate-papo, quando a gente está num lugar, estamos aqui nós, quatro pessoas pretas, conversando, não é um elemento, quando a gente está conversando para o mundo, vamos dizer assim, para os outros, né? Fora do nosso nicho, fora do nosso gueto, fora do nosso lugar. Essa é uma exceção, a gente está nessa roda aqui, formada por pessoas pretas que estão se destacando no seu lugar, no seu caminho, no seu trabalho. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, além de provocar já com essa ideia de apresentar um pouquinho o seu caminho, professora Rosane, quando é que nessa caminhada de estudos, nessa caminhada de conquistar o seu espaço, como qualquer pessoa quer fazer, quando é que você olha e se percebe uma pessoa preta? Você se percebe que você tá sozinha naquela caminhada, tá? Parece que, tipo, cadê os meus outros irmãos? Cadê os meus outros, né, os grupos? Cadê esse pessoal? Quando é que dá esse olhar assim de, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Eu cheguei, mas diversas outras pessoas que eu vi, que eu estive lá na minha infância, quando eu brinquei, quando eu cheguei, não estão aqui comigo também. E o que é comum, geralmente é comum a gente ter diversas pessoas que estavam conosco numa caminhada estarem com a gente logo ali adiante. Quando é que vem essa percepção? Quando é que aparece isso?
Oi, boa tarde, Tainara, boa tarde, Matheus, né? Boa tarde, Cleiton, obrigada pelo convite, que bom estar aqui, que bom estar junto com gente preta, né? Podendo conversar sobre ser preto, né? E que é uma constituição também, né? A gente aprende, assim como diria a Simone de Beauvoir a respeito das mulheres, a gente também aprende a ser preto, não porque a gente não saiba que é, mas porque a gente acaba tendo de achar uma voz também para dizer sobre isso, para pensar sobre isso, e não é fácil, né? Não é tranquilo, não é um caminho assim que está aberto só porque a gente tem a cor da pele bem definida, né? Pensando na tua pergunta, eu acho que o tempo todo, porque eu moro numa cidade de colonização alemã, italiana, né? Então a gente acostuma, Santa Cruz também é assim, e agora eu trabalho também na UX, que é o outro espaço em que normalmente a gente é uma pessoa em meio a tantas outras que tem uma trajetória diferente, que tem uma história diferente, que, sobretudo, para tentar ser e inclusive doloroso é no momento em que começa toda aquela conversa sobre a árvore genealógica que começa lá na Alemanha, não sei aonde, ou lá em Trento e não sei o que, e a gente olha para si mesmo e eu, por exemplo, não conheci nem sequer os meus avós. Então, essa ruptura, né, essa ancestralidade que a gente precisa cavar, né, precisa entender através dos livros e não através do sangue, esse, para mim, é um momento assim, que eu me sinto especialmente tocada, né, que me é bastante doloroso. Assim, quem eu sou. Já fiz até o Genera, né? E quando eu fiz, veio o resultado, eu me emocionei às lágrimas, né? Porque poder saber pelo menos um pouquinho de onde a gente vem, né? De novo, principalmente num espaço em que muitas pessoas usam a sua trajetória, né, a sua ancestralidade, não é nem questão de ancestralidade, mas a sua genealogia como uma espécie de bandeira, de força e tudo mais, né? É um momento bastante duro, é um momento em que eu sinto mais assim essa diferença, né? O que nos foi tirado é algo de uma crueldade absurda. Para a gente localizar, como a gente está no Rio Grande do Sul e tem muitos alunos no Brasil todo, a professora está trazendo uma questão que é nossa aqui, principalmente das cidades onde a gente está falando, né? Nós estamos falando de Santa Cruz, que é a sede onde está o CEISC. A professora está numa cidade que acho que é 50, 40 quilômetros de Santa Cruz, que é Lajeado, né? E são cidades de colonização alemã. E se busca trabalhar muito, se cultuar muito essa história, o que é muito bonito, o que é Sim, importante, sim. né, para essa comunidade. E a professora dá aula ainda numa cidade que é Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, que tem uma colonização italiana muito forte. Então, se traz isso, porque esse é um ponto realmente que a professora destacou, que eu queria chamar a atenção dos nossos alunos para eles perceberem. Se festejam essas colonizações, se festeja essa imigração, se festeja essa ancestralidade do avô, da avó, do biso, da bisa, do nono, como se fala em Caxias do Sul, né? Que veio e fez a sua história através de sacrifício, trabalho, etc. E nós temos uma população negra muito forte no Rio Grande do Sul que não tem essa oportunidade de fazer esse olhar, esse ir atrás, essa busca da ancestralidade dessa forma, desse jeito, porque, né, nós vamos contar um pouco a respeito disso ao longo do nosso caminho. Tainara, minha querida, me diga exatamente, né, nessa mesma linha, quando é que você se percebe lá na Universidade Federal de Santa Maria, uma das grandes universidades do nosso estado,
um polo, né, de onde todo mundo quer ter esse espaço, todo mundo quer estudar na Universidade Federal de Santa Maria, na Faculdade de Direito da Universidade de Santa Maria. Como é que você se percebe nesse sentido? Quando é que você se vê e tenta buscar os seus? Como é que é esse primeiro olhar? Como é que você se reconhece nesse sentido? Olha, eu, na verdade, eu me percebi negra, preta, assim, desde sempre, né? E eu acho que foi isso que me deu mais força para correr atrás dos meus sonhos, sabe? Uh, em relação, principalmente da universidade, né? Que foi uma oportunidade que aconteceu na minha vida. Eu já tinha ingressado no mercado de trabalho, né? Logo após minha formação no ensino básico. E depois de um ano e pouco que eu entrei na faculdade, na Universidade de Santa Maria. Então, eu sempre quis muito estudar, só que eu acho interessante falar desse antes ali de entrar na universidade, porque eu trabalhei em empresa privada, né, metalúrgica, fábrica de calçado, e eu via que eu poderia ir mais além, sabe? Podia fazer mais por mim, podia fazer mais pelos meus, né? E aí, então, quando surgiu a oportunidade, a minha prima, que também é formada na Universidade Federal de Santa Maria, em História, ela que veio, até então, para minha família, faculdade era só as privadas. Eu sou natural de Venâncio Aires, tá? Então, a gente conhecia a Unisc e a Univates na época, e a URGS era algo que estava muito distante, sabe? Que era, assim, a top das tops, lá em Porto Alegre, era uma coisa assim que, né? E então, quando estava no final do ensino médio, a minha prima tinha feito estava trabalhando num consultório de um dentista, e o filho desse dentista estava estudando para entrar numa federal. E aí falou para minha prima sobre a universidade, né? E aí minha prima veio e falou, ela disse que ela ia tentar, e ela passou. E aí depois ela voltou da universidade, ela não tinha gostado do curso, e daí ela me falou, e eu já estava fazendo um curso na Univates. Só que como era pago, era muito caro, e era só eu e a minha mãe, e aí eu já estava trabalhando, a mãe também trabalhava, e daí não ia ter como eu fazer mais do que uma cadeira, porque nós não ia ter condições de custear as outras cadeiras. E eu comecei a ficar assim, triste, porque eu estava trabalhando, e daí não ia, quando que eu ia me formar e tudo mais. E aí foi quando a minha prima falou para mim, Tainara, mas por que tu não tenta a Universidade Federal? Daí eu pensei, né? Nossa, Santa Maria ainda, né? Meu Deus, e nós não tínhamos família lá para aquela região, né? Então ia ser uma coisa muito, muito nova, muito diferente. E aí eu perguntei para ela, tu acha que eu teria condições de passar lá? Ela disse, eu acho que sim, vamos estudar e vamos meter ficha. Na época, quando eu era vestibular, tá? Eu fiz vestibular para o UFSM depois que entrou só o Enem. E aí nós fizemos vestibular, a minha prima passou, né, para História, e eu, no primeiro momento, em 2014, eu passei para Letras Bacharelado. Eu fiz um ano de Letras Bacharelado na universidade, e aí depois, no final do ano, eu fiz de novo vestibular para Direito, e aí foi quando eu entrei, foi em 2014. Eu entrei em 2013 na UFSM, em 2014 eu entrei para fazer Direito daí na UFSM também. E assim, ó, lá na universidade, assim, foi aonde que abriu a minha cabeça, mais ainda. Porque até a questão do cabelo, como eu uso hoje, eu só tive coragem de soltar meu black mesmo lá na universidade. Porque quando eu cheguei na UFSM, tinha tanta gente diferente, tanta gente, assim, que sabia quem era, não tinha vergonha de ser, sabe? E se assumir, que daí foi quando eu deixei de fazer definitivo no cabelo e comecei a usar meu black. E aí, então, eu conheci muitas pessoas assim como eu lá. E no curso de Direito, que é um curso elitizado, né, principalmente na Federal, eu tive a sorte de que na minha turma entrou 5 pessoas negras, pretas, na minha época, em 2014. Éramos 4 mulheres e um homem.
sabe? Então, assim, já foi uma experiência diferente na sala de aula, porque não era só eu, né? Eu tinha mais colegas, claro, a gente vários desafios, né, enfrentados, mas foi foi bem legal, assim, sabe? Foi um desafio bem interessante. Então, assim, ó, essa minha percepção enquanto uma mulher preta, né, me acompanha, assim, a vida inteira. E é por conta disso que eu sempre tento me esforçar ao máximo para chegar a alcançar meus sonhos e compartilhar tudo que eu tenho aprendido durante a minha vida com essas outras pessoas que são iguais a mim, que também não tiveram acesso. Perfeito, perfeito. E nosso querido delegado Cleiton, tudo bem? Quando é que Ô, Matheus, surge esse olhar assim, né, de se perceber nesse mundo? Como é que surge essa caminhada aí? Matheus, nós somos, nós temos esse DNA de zumbi, né? Somos meio escravo fujão que busca a liberdade para libertar, né? Digo isso porque eu acho que todo exemplo negro é bem-vindo, né? Eu bato palmas para que a Vitória, que está trabalhando em Santa Cruz, Matheus está em Santa Cruz, Dom Gílio Felício, Santa Cruz, essas pessoas que vão mostrar para muitos que é querer estar ali naquele lugar. Tá? Claro que nós enfrentamos muitos problemas. Agora mesmo, até vou te corrigir quando tu falou, delegado Cleito, presidente Da da ASVEB, associação? Isso. Associação. Eu sou, a associação tem 64 anos. Né? E eu sou a cara preta que tem no quadro dos presidentes. Muito me honra, numa escolha dos colegas, mas muito me honra isso. E que e que toda vez que entra alguém lá na associação, passa na sala dos presidentes, terá lá uma foto para se inspirar, somente aquela criança negra. Então, como se perceber negro? Sabe? Eu, desde pequeno, assim, até pela a minha situação de classe, meu pai é operário, minha mãe dona de casa, né? De precisar crescer para ocupar um espaço na sociedade. Eu fui presidente da Associação de Delegados, Associação Rio Grandense de Delegados, né? E fui vereador aqui na cidade, numa época em que tínhamos 35 vereadores, 35, 36, agora até não estou lembrado, nós éramos dois negros. Eu e o jogador de futebol, Tarcísio, até eu brincava para ele, eu sou 50%, sabe? Nós dois somos 100% de lutas negras. Né? E ele queria, na época, se afirmar como um defensor negro e dizia, poxa, as pessoas não veem que eu vim de Minas Gerais, morei aqui nos quartinhos do Grêmio, lutei muito, minha família lutei muito, e às vezes não me veem como um guerreiro, alguém que lutou e chegou a um patamar, só me veem como jogador de futebol e como milionário, como se eu fosse milionário. Tinha algumas ideias bem legais para tentar se inserir e dar exemplo. Então, no momento que tu entra no grupo escolar, te alfabetizar, e que tem 2, 3 negros, no momento que tu entra numa faculdade, sabe, eu sou formado em 89 na PUC. E eu tinha, se eu não me engano, inclusive um primo meu me ajudou muito, que ele conseguiu um estágio
na biblioteca e ele conseguiu os livros para que eu pudesse tirar cópias, né, xerox, para poder estudar. E nós éramos muito poucos mesmo. E aí eu fui na formatura da Vitória, minha filha. Sou o pai da Vicky, com muita honra. E a Vicky é formada em Direito, advogada, buscou outros caminhos, e muito me honra, né? Ela ter tido estrutura, ter buscado o caminho dela de uma forma e lá na frente dizer, não, mas eu quero é isso. Grande guerreira. E aí eu fui na prova de togas, né? Eu tive o prazer de poder entregar o meu diploma para a Vitória. Eu ter sido formado em Direito, ela se formou em Direito na mesma faculdade. Eu fui um dos poucos pais que teve a honra de entregar o diploma para ela. E eu tenho sempre essa preocupação, assim, eu subiu no palco, não lembro quando a Vicky se formou, estava faltando mesmo, mas no mínimo, 30 anos depois da minha formatura. E tinha quase o mesmo número de formandos negros. Eu contei. Eu vou nos lugares em formatura. Hoje mesmo eu vou numa formatura. Saio daqui, vou para uma formatura de agentes penitenciários. Né? Isso é penal. E eu conto e abraço. Às vezes as pessoas nem sabem por que eu estou abraçando assim, com tanta força aquele negro que está ali no meio de, sabe, uma maioria se destacando, se formando, que buscou um lugar com todas as dificuldades que nós temos. Eu aqui em Porto Alegre, quando eu fui vereador, eu criei a cota para os concursos municipais. Velho, fui bombardeado de um jeito. As pessoas tinham uma outra imagem minha. O delegado, por ser o delegado, não era negro, apesar da CUT, né? Tá? E muitos me criticaram, colegas me criticando. Tu nunca precisou, na tua época não tinha cotas. Teve, sim, teve. Eu fui ajudado. E fui muito ajudado. Além da minha família, eu fui me ajudado. As cotas não existiam, mas de uma forma ou de outra, eu fui ajudado para entrar na faculdade. Eu fui o último a me inscrever quando eu passei vestibular, porque eu não tinha dinheiro. Consegui o dinheiro da matrícula na última. Cheguei lá, já estava fechando. Pelo amor de Deus, deixa eu me inscrever aqui. Esse é um sonho meu. Então, a gente percebe isso quando é minoria. Né? Quando nós somos 50% no máximo, e somos minorias nos lugares de importância. Né? Chega a cota, mas a cota, amanhã depois não vão querer te contratar porque tu é um aluno de cota. Cara, dentro da faculdade, no momento que é dada a oportunidade, existe uma pesquisa, são os primeiros lugares, porque tu sabe da dificuldade que tu está enfrentando ali, cara. Tu sabe onde tu quer ir, tu sabe que tu precisa mostrar o teu valor, que tu precisa fazer mais do mais. Eu me lembro que eu tinha 20, eu não quero me estender, eu sei que eu vou ficar falando aqui, eu sou meio griot em algumas situações, mas eu tinha 20 e poucos anos quando eu me tornei delegado, não era policial, e eu fui para uma cidade que era, na época, Pelo Duro. Eu fui 2 cidades Pelo Duro, mas muito racista. E me colocaram ali por gosto, eu nem sabia. E quando foram entregar a minha carteira de polícia, na solenidade, na época, o chefe de polícia e um deputado estavam, eles se olharam, falaram no ouvido e riram. Né? Eu era um dos poucos negros, éramos, acho que 4 negros na formatura, e eu não sabia, eu fiquei achando, eu vi que era comigo a história, mas sei lá. Tô de gravata, tô de barba feita, tô bonito, não vão. Aí, mais tarde, aquele chefe de polícia da época, nós ficamos amigos, o deputado da época, depois, 30 anos depois, ele foi o meu vice,
na Associação dos Delegados, ele me disse, cara, nós fomos criados nessa cidade. Nosso pai foi o primeiro prefeito a quebrar toda uma história. E é uma cidade racista. Eles são alemães. Sabe? O chefe de polícia, deputado federal da época, que se criaram nessa cidade, eles me colocaram por bolsa. Eles queriam dar um choque da cidade, mas não me avisaram. Né? Eles queriam dar um choque, mas não me avisaram. Não, tipo... Não combinaram. Os negros, né? Põe à frente da batalha aí e te vira, meu irmão, sabe? Joga a tua lança aí e te vira contra as armas de fogo, né? Mas aí eu virei cidadão honorário da cidade. E aí eu transformei aquilo que poderia ser um problema, transformei numa virtude, num bom, sabe, num bom conhecimento daquela cidade, que faz mais de 20 anos que eu saí, eu tenho um carinho por mim, assim, especial. Eu chego na cidade, eu não tenho aonde parar, né? Não, se tu não for lá tomar um café, se não for lá comer um bolo, não sei o quê. Sabe? Mas porque as pessoas viram ali, muitas, que tinham medo de se pronunciar, de falar, de estar presente, tinham medo de serem maltratados pela cor da pele. Eu fui para uma primeira cidade que as festas, a cidade recente tinha sido emancipada, as festas eram feitas, as festas de comemoração da cidade eram feitas com convites. E por que com convites? Porque aí o prefeito, as instituições, as autoridades, eles convidavam quem eles queriam. E os negros não eram. Aí eu tive que ser convidado, eu era o delegado, o padre, o delegado tinha que estar ali, né, cara? Eu fui convidado e foi uma coisa muito louca, assim, sabe? Já haviam me falado, ó, que é complicado. Assim, a banda toca, para até de tocar quando entra um negro no salão. E aí eu fui. Parece assim que foi combinado, né? Eu entrei e a banda que estava tocando era uma banda na cidade. Ela olhou para mim, olhou. Aí tocou uma. Na época, acho que era Raça Negra. E uma menina lá do outro lado fez assim, sinal para mim. Sabe? Mas para quê? Não pediu duas vezes, né? Eu entrei dando show no salão, fazendo parte. Já dançando. Mas eu olhei para o lado e só tinha negros que estavam separados num canto. Só tinha negros dançando. O salão estava preto. Era tudo que eles queriam naquele tempo todo. De ter alguém que eles Alguém pudessem, puxasse. que tivesse alguém que puxasse eles para junto. Era mais ou menos isso. Eu vou pegar esse gancho que o senhor colocou, que é um elemento interessante. Será que a gente precisa, e eu vejo que a história de nossa, assim, vai se misturando, e a gente vai tendo que ser aquela pessoa que vai puxando a frente, que vai puxando, né, que vai sendo a, a, a que se destaca para poder ter esse lugar de pertencimento. Mas quando a gente olha para o lado, a gente vê a maioria das pessoas é nota C, não é, não é A, né? É 7, e a gente tem que ser 10. E me parece esse um elemento, professora Rosane, que, que me preocupa. Quando é que será que a gente vai conseguir ter os nota todos, sem olhar a cor, sem nada, é, ter o nota 7, o médico nota 7 preto, o delegado nota 6, 7 preto, né? Não precisar ser o presidente da associação, né? Ali, eu me formei com mais uma colega preta e eu era o líder da turma. A PUC tem esse negócio de líder da turma, né, delegado? Ali tinha um líder da turma. Eu fui o orador da turma ali. E, e na PUC a gente tinha tem um troféu que se chama São Marcelino Champagnat. Ah, que é pro aluno mais querido, a galera que mais se destaca, tal. E aí eu sabia que eu ia ganhar. Aí eu chamei meus colegas e disse que tinha uma colega que nos emprestava o caderno, que ela era maravilhosa. Ela era querida, ela era parceira. Eu digo, gente,
vamos todo mundo votar na Jaque, porque ela é a amigona, ela que, né, nos ajudou aí no caderno, era sempre a parceira, estudava com a gente, estava ali. Aí a galera votou em peso na Jaque, só que eu não combinei com toda a turma, eu combinei só com os mais próximos. Me esqueci de falar pro resto. Aí o São Marcelino Champagnat, quando chamaram quem ia ganhar o São Marcelino Champagnat, veio para mim e para ela, deu empate, né? Ali. Mas não precisa ser assim, não é assim para pessoas que não são pretas. Mas quando a gente está aqui nós quatro, a gente precisa ter saído lá de baixo e feito toda essa história de estar na frente, de puxar a galera no salão, de fazer a galera. Mas quando é que será, professora Rosane, que a gente vai conseguir ter diversas pessoas pretas que não precisam ser nota 10, que não precisam ser acima da liderança, que podem viver bem sendo quem são, sendo, né, pessoas normais no dia a dia de sua produção de trabalho, etc., como todas as outras pessoas fazem. Bah, tu tocas num assunto, Matheus, que me incomoda muito, assim, essa questão do currículo, né? Hoje mesmo alguém, porque agora eu estou na moda, né? Aqui na região, mês do Vereador novembro, eleito, né? Tudo isso, né? Tá. e é mês de novembro, quando as pessoas lembram que a gente é preta, né? E eu Isso sempre aí. costumo dizer que eu sou preta o ano todo, né? Então, por favor, né? Mas, assim, as escolas chamam muito nessa época e tal, para fazer fala nas escolas, e enfim, né? E na linha, mas na linha do que tu estás dizendo, que eu ia comentar era isso, daí hoje eu estava, alguém me chamou e tal, e me pediu o currículo, e eu disse, eu sou professora de literatura, né? Eu sou professora de literatura. Todo o resto, mestrado, eu sou puquiana também, né? Mestrado, doutorado, e pós-doutorado, essas coisas, isso são titulações que a gente vai buscar porque quer buscar. Eu sempre gostei de estudar, eu sou filha, eu adoro contar a história da minha infância, né? A minha mãe era merendeira numa escola, e uma escola super pequenininha, e naquela época, né, porque eu sou jurássica já, naquela época, além de fazer ali a merenda e tal, depois que terminava a aula, tinha que varrer, e limpar e ajeitar as salas e tal. E eu, como estudava naquela escola, eu ficava na biblioteca esperando por ela, né, até ela terminar para a gente voltar juntas para casa. E ali eu me constituí como leitora, né, e sempre gostei muito assim de ler, enfim, né, o resto é história. Mas, e eu sempre digo isso, assim, não, esses títulos são porque eu quis esses títulos, claro que são importantes, claro que eu tenho orgulho deles, mas por que sempre tem de trazer isso? Por que sempre isso é tão importante? E por que uma pessoa branca é doutora, é mestre, é doutora, é pós-doutora, o que quer que seja, e é tudo natural. Quando nós temos um pós-doutorado, quando nós temos um doutorado, um mestrado, uma especialização que seja, isso é levado assim, nossa, tu tens esse título, né? Parece assim, nossa, como tu conseguiste esse título, nossa, como tu é importante, tu não deve ser a negrinha burra, né? Dentro daquele estereótipo, né? Tu é um ser especial. E isso se reflete em várias questões, onde a gente vai, como a gente é recebido, né? Como as pessoas falam conosco. E eu repito muito o fato de que o racismo, porque a gente tem que ter o cuidado de não sermos usados como uma desculpa pelos racistas, né? Tá vendo como a Rosane conseguiu? Tá vendo como a Tainara conseguiu? Tá vendo como o professor Matheus, o delegado Cleiton conseguiram? Então, é só se puxar que você consegue, né? E a gente acaba virando meio que eu não me lembro, não sei a expressão agora, mas uma Vira desculpa. instrumento, né? Da meritocracia, Isso, parece, né? A gente vira um instrumento ali, exatamente. né? E então, se a gente não consegue levar todo mundo junto, nós temos um problema sério, né? E eu já vou parar de falar, mas tem mais uma coisa assim que tem Por me favor. incomodado muito, que está acontecendo em relação à literatura, né? Nós temos hoje
um boom de literatura negra, né, escrito por pessoas negras, e isso é maravilhoso, né, eu tenho estudado muito agora o romance histórico, escrito por mulheres negras, né, mulheres que falam sobre a escravização, a trajetória das mulheres e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho tudo muito legal, assim, os estudos sobre a Conceição Evaristo, por exemplo, né, sobre a questão de gênero, de raça, de classe, o sofrimento, isso que a gente estava falando ali antes de entrarmos no ar a respeito da empregada doméstica como o trabalho doméstico como uma continuação do Casa Grande Senzala. Eu acho muito importante que haja essa crítica, que haja essa discussão. Mas também eu tenho percebido que existe uma espécie, por parte de pesquisadores, de modo geral, inclusive negros, uma espécie de gozo pela dor do outro, né? Então, a gente estuda esses textos e só fala da tristeza, né? Porque existe um cotidiano da pessoa, sim, pobre, periférica, que foi o meu caso, né? Boa parte da minha vida, mas a gente também é feliz, né? O marido pobre que chega em casa, ele também abraça os filhos. A mãe, que é empregada doméstica, que quer, e não tem nenhum problema em ser empregada doméstica, mas ela também tem momentos de felicidade, ela também encontra alegria no na terreira, na igreja, no fim de semana, no clube de pretos. Eu não estou dizendo que essa discussão a respeito dos problemas tenha que desaparecer, né? Mas quando a gente lê, por exemplo, Quarto de Despejo da Carolina, a Carolina Maria de Jesus, eu sempre digo Maria Carolina, tem uma ternura na maneira como ela fala dos filhos, né? Né? E isso nunca é dito, só é dito a dor de ser negro. E eu tenho uma pequena preocupação com isso, porque lá pelas tantas a gente está criando um outro estigma em relação aos negros. Mas isso é uma coisa que eu ainda tenho que pensar, né? Mas nessa linha do que tu estás dizendo, assim, de nós temos um cotidiano também, né? Um cotidiano difícil, duro, mas que também é amoroso, que também essa desigualdade, ela não traz só dor, né? Ela traz, por exemplo, resistência, e isso é lindo, né? Mas, enfim, né? Muita coisa para a gente pensar. Eu acho essencial isso porque esse período que a gente está fazendo e essa nossa conversa é o início de um projeto que parte exatamente dessa ideia de nós no CIS que pararmos de conversar sobre a questão de igualdade racial em novembro e criarmos exatamente instrumentos para a gente falar todo dia, toda hora, todo momento a partir disso, porque é assim que a gente vai conseguir, né? E aí a equipe foi muito feliz de trazer a ideia de uma luta de todos, de trazer essa construção e começar exatamente esse projeto trazendo essas ideias, trazendo esses nossos depoimentos, trazendo as nossas histórias dentro disso para construir exatamente esse caminho. Tainara, me diz uma coisa, nessa linha, né, de que a gente estava conversando das histórias e disso, mas tu já é mais contemporâneo de um período que já tem a discussão, por exemplo, de cotas, a gente já tem isso, né? E você falou de um aspecto que é interessante, da diversidade de uma universidade, né? De uma pluralidade, principalmente de uma universidade federal. O quanto isso foi importante para você estar num espaço mais plural do que Venâncio Aires, estar num espaço, né, onde as diversidades poderiam acontecer, não só a questão, né, da negritude, mas que essas diversidades poderiam acontecer. Sim, nossa, eu primeiro, não tem como não falar, eu sou cotista, né, da universidade, entrei pelas cotas na FSM, fui moradora da Casa do Estudante também, CL2, e é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque quando a gente foi para Santa Maria, uma das coisas que colocaram como empecilho de talvez que a gente fosse pensar de não ir era ser cotista e também ter que morar na casa do estudante universitário, né?
que daí criaram, tinha uma polêmica, que a casa era isso, que a casa era aquilo, né? Justamente o que eu penso hoje é para que pessoas como eu não quisessem ir e daqui a pouco desistisse da vaga. E foi justamente ao contrário do que nós, né, eu e a minha prima e a minha família fizemos. A gente foi, né, morei na casa estudante, e que é dentro da UFSM, isso é uma coisa assim que eu acho maravilhosa, porque assim, quando eu fiz a universidade lá em Santa Maria, o curso de Direito da UFSM era no centro, era num prédio separado do campus. Não é no Camobi, não é no Camobi? No Camobi é o campus e o curso de Direito era no centro lá. No centro da cidade. E aí tinha uma casa estudante no centro. E eu não quis ficar na casa de estudante no centro, eu queria justamente ficar inserida dentro do campus da universidade. Então eu ia para o centro todos os dias, né? Porque a gente tinha auxílio do ônibus, mas eu morava na casa de estudante do campus. Por quê? Justamente por conta dessa diversidade cultural, né, que eu estava inserida. Então, eu tive a oportunidade de crescer culturalmente, convivendo com outras pessoas de outras origens, de outros lugares, tá? Umas iguais a mim, outras totalmente diferentes, com as quais eu aprendi muito e construí muita coisa. Então, acho que não sei se respondi a tua pergunta. Claro. Mas acho que é isso. E no encontro do que a Rosane falou, eu hoje, trabalhando na escola, essa questão da gente ter que ser mais, né? Isso também me pegou muito na universidade, porque por mais que a gente tinha as políticas de cotas afirmativas ali, né? Para a gente entrar na universidade, nós tínhamos as políticas para permanência ali da casa estudante, que era para a gente tivesse lugar para morar. Ainda assim, a gente tinha dificuldade na questão do acesso aos materiais na instituição. Por quê? Quem era baixa renda não tinha condições, quem fazia curso elitizado, seja direito, medicina, odonto, os materiais que são fornecidos pela universidade não são suficientes para tu fazer a graduação de forma integral. Que nem, tem livro na biblioteca, mas muitas vezes aquele livro que era o atualizado tinha um e estava sempre com alguém, estava sempre locado, eu nunca conseguia, sabe? Então, isso foi uma das coisas que eu tive bastante dificuldade ali na universidade, que foi a questão do material, né? E essa coisa também da gente tem que estar sempre provando que pode e que merece estar ali também, né? Que a gente se esforçou para estar ali, que a gente sabe. Então, e isso, o fato de eu ter ido para a universidade, ter feito uma graduação, que era uma coisa que eu queria fazer, não exclui o fato de que hoje eu estou trazendo para as escolas ali, que eu estou trabalhando agora, como professor de Direito e Legislação, eu quero que esses adolescentes, eles abram a cabeça de que, assim, eles têm oportunidade de fazer várias coisas, sabe? Que eles podem chegar nesse lugar se quiserem, mas se não quiserem, eu quero que eles saibam que é possível. É esse retorno que eu quero dar para a sociedade, entendeu? Mostrar para eles assim, é o que eu sempre falo, vocês querem ser cozinheiros? Perfeito, sejam ótimos cozinheiros. Vocês querem ser advogados, vocês querem ser médico. Eu quero que as crianças ali, a comunidade, que geralmente as escolas públicas não são gente que vem da periferia, que vem do interior, né? Que geralmente não tem conhecimento. Eu quero que eles percebam que eles também podem chegar nesse lugar, né? Que essa qualificação, que é uma coisa muito nova, qualificação profissionalizante do ensino médio, eu ministro aula ali dos cursos de serviços públicos. O que eu falo para os alunos é, vocês têm que ter noção de que as oportunidades estão aí. Hoje vocês estão tendo conhecimento, porque na minha época, eu não sabia que eu, formada no ensino médio, eu poderia daqui a pouco trabalhar num cartório de registro. Não precisa ter faculdade, sabe? Que eu poderia ser secretária em algum lugar, sabe? Que eu sabe, serviço assim que não fosse tão braçal. O que foi ofertado para mim, o que eu tinha conhecimento, é que dali do ensino médio, se eu não fosse fazer uma faculdade, era para onde eu fui, que foi chão de fábrica. Não estou dizendo que isso seja ruim, só que o que eu
prezo hoje, o que eu tento fazer, é com que essas crianças hoje percebam que não tem só esse caminho e que, se quiserem, elas podem ir além, sabe? A ideia das oportunidades, né? É. De pertencimento. Mas me diga uma coisa, delegado Cleiton, como é que é esse papel? Eu sinto muito isso quando vou ao tribunal e ir ao tribunal ali, ser confundido, né, como alguém que não pertence àquele lugar ou que tem um lugar muito específico para aquele lugar, é algo muito comum e geralmente não me colocam no lugar de advogado. Como é que é a questão da gente. O senhor é delegado. Delegado é uma figura, né, vamos dizer assim, de destaque, de presença do Estado, da força do Estado. E que história, que momento o senhor pode trazer para nós para mostrar exatamente ali como as pessoas não conseguiam identificá-lo como delegado nesse sentido ali, porque talvez, né, aquela pessoa, por exemplo, né, o grande público da segurança pública, e eu estou falando aqui hoje mesmo anotei para uma fala que eu tenho que fazer, estudo da Rede Observatório de Segurança de 2023. 4.025 pessoas foram mortas, né, pelas polícias no Brasil em 2023. Dessas, 3.169 foram disponibilizados dados de raça e cor, e dessas 3.169 que nós temos dados de raça e cor, 87,8% das vítimas são negras, são pretas. Me parece que quando o senhor deve ter muitas histórias, porque o senhor está do lado errado do balcão, vamos dizer assim, né? A hora que chegou o público lá, o cara não entendeu que o senhor é delegado, né? Conta para nós aí, talvez, uma história vitoresca, alguma coisa assim, porque acho que deve ser o dia a dia essa história ali, porque eu já na advocacia tenho isso, né? Para a pessoa às vezes acreditar, se não conhece a minha história, se não conhece o que eu tenho antes, para ela me vendo de terno e gravata, ela vai perguntar onde é que fica o elevador, onde é que fica alguma coisa ali, porque ela não vai identificar ali um advogado, alguma coisa. Como é que é estar desse outro lado? O senhor estava de um lado do balcão que não era que não foi feito para o senhor estar, né? O senhor era para estar do outro lado, segundo toda a nossa história. Conta um pouco dessa história aí para gente. Matheus, eu vou te contar um. Eu estava falando, eu estava rindo. Me veio na cabeça uma outra situação. Mas, assim, ó, eu já não me preocupo muito com isso. Inclusive, não me preocupo com nota 10, nota 7, nota 100. Mas me preocupei e tentei passar por isso. Eu passei por N situações. Ó. Hoje não passo mais. Eu vou ser bem sincero que hoje não passo mais. Eu não sei Sim. se as pessoas me conhecem ou eu finjo que não é comigo, tá? Porque às vezes colocar cada um no seu lugar, né? Eu sou delegado, sou concursado, trabalho há tantos anos como delegado. E isso já me basta. Eu acho mais legal quando se cria um exemplo, né? Que a pessoa vê com outros olhos aquele cara que está do outro lado do balcão, mas que fica alegre e traz como exemplo. Isso não precisa ser negro, Exatamente. sabe? É alguém que busca um lugar ao sol e pode ver ali a presença daquele negro ali de terno e gravata, ou eu já nem uso, hoje eu botei um terno em homenagem à minha filha, viu, Matheus? Em homenagem a ti e às colegas aí. Mas eu uso muito pouco terno e passei por essa fase, assim, sabe? Mas eu estava me lembrando, e eu acho que isso aí também é um exemplo. Eu fui professor também na academia de polícia, tenho várias coisas que me orgulham, mas uma que me orgulha muito. Eu sou um Papai Noel negro. Não sei se a Vitória te falou isso aí. Não sabia. Olha aí. Na cidade de Porto Alegre. Todos os anos eu vou juntando e compro não sei quantos mil presentes, menos ou mais.
E, e uma vez, e por que eu sou o Papai Noel? Eu criava essa situação de ajudar na época de Natal, a gente comprava uns brinquedinhos, eu vestia um amigo, nós nos vestíamos, nós éramos um grupo, e aí nós éramos o Papai Noel, aquele Papai Noel da imagem da Barba Branca. Aí eu entrei numa periferia aqui, numa vila, e, e eu tenho um bonecão, que eu tenho que fazer, que é a minha cara, cabeção grandão, assim, bonecão. E a gente vestia o bonecão de Papai Noel e uma pessoa vestida de Papai Noel. Aquele dia a pessoa não pôde ir, foi só o bonecão. Quando nós entramos na vila, e a vila mais pobre de Porto Alegre, uma das mais pobres. Quando nós entramos na vila, um gurizinho pequeno, que hoje eu tento achar, eu consegui a foto dele de lado, eu nunca mais, eu não sei nem o nome dele. Eu devia ter marcado o nome, anotado, coisa assim. Esse guri veio assim e deu um soco no bonecão. Estavam em cima de um burro, vinha atrás, assim, deu um soco. Aí o falcatrua. Eu disse, ué, mas que loucura é essa? Assim, troncadinho, pequenininho, assim, sabe? 7, 8 anos, né? Eu disse, mano, que loucura é isso? Indignado. Indignado, mas indignado, assim, tu via, assim, e botava, assim, o resto da criançada contra o bonecão, né? Eu chamo bonecão. Sei. Aí eu fiquei olhando aquilo, e aí nós tínhamos conseguido com um amigo um tobogã, Os brinquedos. pula-pula. Aí tinha uma menina, uma senhora que fazia bolo, suco, e nós levávamos, fazíamos uma festança. Aí antes de começar, as crianças estavam loucas para começar as festas, eu sentei com eles. Não, sentamos. Cara, o que é essa tua revolta aí de dizer que é falcatrua? Não, porque não tem Papai Noel negro. Não existe Papai Noel negro. Isso aí que está aí é uma falcatrua. E fazia assim, indignado. E os outros parados olhando. Ele era uma espécie de liderança ali naquela. E aí eu comecei a conversar com eles. Cara, assim, acho que a gente pode ser, pode ser um médico, pode ser um ótimo reciclador. Ah, tenho certeza que o teu pai é um ótimo reciclador aqui, que era uma vila que o pessoal fazia reciclagem. Pode ser advogado, pode ser o que tu quiser. Sempre colocar na frente o bom. Tá? Um bom advogado, um bom reciclador, um bom isso. Aí a senhora que fornecia o bolo, assim, sabe o que ele é? Eu não tinha me identificado. Gente, por quê, né? Aí, ele é um delegado. Aí caiu a casa. Como é que ele é um Que foi delegado? aí, né? Aí eu tinha que dar uma carteirada, né? Eu nunca carteirei. Eu sou um delegado. Virou meu auxiliar, era o auxiliar do Papai Noel, sempre é o meu filho, né? Tem, o irmão da Vitória que tem 2 metros, mas se veste de auxiliar de Papai Noel. É o duende. Aí virou aqui, né? E eu saí dali, fiquei com aquele pensamento. Eu disse, cara, por que não, Papai Noel? A partir do ano que vem nós vamos ter um Papai Noel mesmo. Aí fui lá, comprei tecido para fazer, para diferenciar um pouquinho. Tinha algumas coisas assim de meio afro, meio Papai Noel, para não ficar muito aquele cara da neve, sabe? E aí me vesti de Papai Noel. Já fazem, acho que uns 15 anos que eu faço. E, e aí tem o outro lado da história. O mesmo Papai Noel, muitos anos depois, entrou num bairro aqui de Porto Alegre, também um bairro de periferia, com muitos negros, mas que eles têm um orgulho daquele bairro, que é a Restinga aqui em Porto Alegre. Sabe? Que eles gritam, xinga teu povo, te ama, e tem um orgulho de morar naquela cidade ali que foi conquistada. Cidade não, aquele bairro, que é quase uma cidade. É quase a cidade. E aí Que tem eu... um papel importante, deixa eu fazer só uma coisa ali, que eu sei que o senhor é da política, que tem um papel importante de um outro homem negro, né? Ali na Restinga, ali tem um papel importante de destaque ali,
que foi um homem negro que foi em destaque em Porto Alegre, prefeito de Porto Alegre, governador no Rio Grande do Sul, que foi Alceu de Deus Colares, né? Que É, tem um papel importante na Restinga, né? ali a Restinga tem uma situação, na verdade era para ser uma higienização. É, Tiraram a Restinga de um bairro no centro da cidade, que era o bairro Menino Deus, que era a Ilhota, né? Onde nasceu o Lupicínio Rodrigues, e criaram algumas casas populares e botaram não sei quantos quilômetros. É longe. é longe do centro. Ela tem toda uma estrutura. A maioria das pessoas não trabalham no centro de Porto Alegre, mas ela tem toda uma estrutura. Tá? Já tem um mini centro industrial ali, dá para alguém se mexer. Tem agora criaram shoppings. Né? Então tem uma história. Aquele orgulho foi de lutas, né? De ocuparem aquele espaço e irem para lá, um lugar que não eram desejados, né? E ganharam as casas lá. Então, um fator muito importante daquele orgulho de morar e ser restinguense. E aí eu estava lá numa casa, né? Montaram a estrutura, choveu, e o Papai Noel entrou para dentro da casa que não dava para fazer na praça. Né? Uma chuva, caramba, grande, né? Cara, e quando eu entrei, veio uma menina negra, assim, na minha cor, com umas trancinhas, assim, pequenininha, sei lá, também acho que da mesma cor daquele menino do Falcatrua. E ela fez assim, meu Deus, até que enfim o Papai Noel negro. E me abraçou. E nós filmamos isso, cara. Nós temos esse filme. Então tem aquela coisa assim da representatividade, estar nos lugares que todos pertence a todos. Né? E quando a Exato. gente fala assim de nota 10, e terminar com isso, cara, eu acho que só tem uma forma: educação. É a única forma. A educação é o médio para a segurança pública. A educação é médio para que a gente possa, amanhã ou depois, estar no mesmo patamar, acabar essa invisibilidade. É educação. É isso. É, sem dúvida, ali. E agora nós conversando aqui, se jovens, outras pessoas pretas ou que querem simpatizar e querem lutar com a questão antirracista, viessem perguntar o que que você acha que precisa ser feito como primeira coisa? O que a gente ia falar? O que que a gente ia... Olha, professora Rosane, Tainara, Cleiton, eu quero ajudar nessa causa, eu sou negro, quero participar mais, quero... como é que eu... Qual é o papel? Será que a gente tem um papel reservado a isso? Será que a gente precisa ter um papel? Ou a gente tem que fazer essa vivência mesmo, né? Ali, se construir essa vivência. Me parece algo isso porque agora a gente tem. O delegado Cleiton foi vereador, né? 2 mandatos? Vou mandar. Um mandato ali. Professora Rosane vai começar agora, dia 1º de janeiro. 1º de janeiro é a posse? Ali, 1º de janeiro é a posse. Tem a diplomação agora em dezembro ainda, hein? Tem a diplomação agora em dezembro aí. Ah, mais um diploma. Ali. É, e aí sempre se pergunta muito para a gente, né? Políticas públicas, né? Para desenvolver, para combater o racismo. Mas eu acho que então não é uma preocupação das pessoas pretas políticas públicas ou o combate ao racismo como um elemento, né? Mas eu acho que o que a gente pode estabelecer é talvez mostrar uma linha de, olha, eu faço isso, né, na minha vida eu tenho isso, eu não sou, eu sou o Matheus, eu não sou o professor preto, eu sou, né, o Cleiton, eu não sou o delegado preto. Eu acho que é algo que também algo que eu acho que é importante, né? Senão colocam a questão
de realizar políticas públicas contra racismo ou contra a discriminação para as pessoas pretas, mas essa não é a minha obrigação. Isso não é o meu papel, talvez, ali. Mas o que eu vejo, que eu queria provocar vocês é o seguinte: se perguntados, se provocados, que passos a gente pode dar a partir de hoje, ou, né, que a gente está dando para combater o racismo, para diminuir a discriminação racial? Que passos a gente poderia indicar para pessoas que nos perguntassem? Será que a gente tem que dizer alguma coisa? Será que a gente não teria que, esse livro aqui, esse material aqui? Como é que a gente faria isso, professora Rosane? Só larga as bombas para a professora, hein? Sim, sim, podia deixar assim, respirar, ouvir a Tainara, depois o Cleiton, e aí eu embarcar na carona e tal, né? Mas eu acho que foi dito uma coisa assim que, claro, eu sou suspeita porque sou da área, né, também, mas essa questão da educação é essencial. E aí, nós, nós que, digamos assim, estamos em determinado espaço de representatividade, nós não temos, Mateus, a possibilidade de isso não é meu. Nós não temos essa Olha possibilidade. aí, olha Nós aí. não temos, a gente tem uma obrigação, a gente tem um papel, a gente. E não é um papel de eu, Rosane, lá na universidade, fazer falas, fazer pesquisa, fazer ou na Câmara de Vereadores, fazer grandes falas ou coisa assim. Eu tenho que voltar para as minhas origens, porque eu acho que tem uma coisa em nós. Eu estava ouvindo a Tainara é de uma outra geração e tal, né? A minha geração é uma geração muito acanhada, né? A gente precisou, eu precisei saber que eu podia dizer. Eu passei durante muito tempo, eu pensei, e eu não me dava conta disso, eu me dei conta depois, eu achei que era um favor ter sido contratada por uma universidade. Eu levei um tempo para entender que ninguém te contrata se tu não tem o que oferecer. Né? É mérito nosso, ninguém nos dá nada, ninguém. Mas eu tive que me dar conta disso, né? E porque, claro, a gente passa toda uma infância, não faz isso, não faz aquilo, cuidado, tu é preta, qualquer coisa vai pesar mais e tal, né? Tudo pesa mais, né? Tu tem que ser a mais limpinha, tu tem que ser a que está sempre bem vestida, tu tens de ser a que faz tudo, a gente falou bastante sobre isso aqui, né? A que tira a melhor nota, né? Então, quando a gente chega em determinado espaço, é essencial que a gente não esqueça as próprias origens, é fundamental isso, e é fundamental que a gente vá onde o povo está, né? Acho que a Tainara, quando traz essa questão de ela estar na escola ali dizendo coisas para os alunos, para todos os alunos negros e não negros, isso é fundamental, né? Cleiton, que é o Papai Noel, vai lá e vai na periferia, porque não adianta ir na Rua da Praia, né? Tem que ir lá na periferia, né? Eu, como professor, eu preciso ir em bairros onde eu nunca estive, porque apesar de ter tido uma infância pobre, né? Nunca teve grana na minha família, mas nunca morei na periferia, nunca tive, né, determinadas dificuldades, e às vezes isso nos afasta também, né? Porque parece que a gente está num outro patamar, parece que está num outro espaço, mas a gente não está. Né? Não está, não pela situação financeira, social, seja lá o que for, né? Mas pela cor da pele mesmo, né? Pela cor da pele. Nós não conseguimos, nós não temos, sendo exagerada, né? Nós não temos o direito de não usar a nossa representatividade, né, para chamar a atenção do outro. Então, assim, a gente tem de ir, a gente tem de falar coisas. Nós temos, no meu caso, assim, tá, fiz uma pesquisa, essa pesquisa tem que ir para a periferia,
tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que puxar meus parentes, que têm alguns em situação bem difícil, né? Então, não tem, é uma corrente, é resistência, é educação, mas uma educação que não é escolarizada só, né? É de falar com as pessoas, é de usar esse espaço onde a gente está para puxar mais gente, né? Para dizer que a gente pode, para dizer que consegue e para dizer que não é favor, que não se trata. A subserviência tem de parar, né? Eu já vou parar de falar, né, mas nós estamos enfrentando no Brasil, sem querer entrar em questões políticas, uma crise absurda de falta de consciência de classe, né? Então, e essa classe a gente sabe que pretos e pretas, infelizmente, a maioria está também em situação de carência e tudo mais. Então, a gente tem um papel muito difícil, importante e que não tem como desviar. Não tem. Se a gente chegou aqui, é para puxar mais gente, né? Mais gente preta, dizer mais coisas, brigar mais, porque a gente, de certa forma, conseguiu um pouco de imunidade, né? Um pouco de, enfim, de escudo para poder dizer. Tá? Então é isso. Tainara, e você? Entende assim como a professora? Sim, concordo plenamente com ela. E voltando a uma pergunta que o senhor fez lá no início sobre a questão do racismo, quando é que a gente ia conseguir diminuir, né? Eu acredito que, fazendo um gancho, né, de tudo, que quando a gente vai conseguir reduzir o racismo quando a gente conseguir naturalizar a nossa presença nos diversos lugares, tá? Seja na política, seja em diversos lugares sociais, políticos, assim, ó, de visibilidade também. Então, o que eu já faço, né, para tentar mudar a situação da população, da nossa população negra, preta, é, como eu já tenho falado desde o início, pegar o que eu aprendi e compartilhar com essa galera nova ali, esses jovens que são da periferia, que são do interior, sabe? Além de passar o conteúdo, também, né, mostrar para eles que sim, é possível, mostrar o caminho, porque muitas vezes as pessoas não sabem como que faz. A gente tem a política de cotas, tá, mas como que faz para acessar, sabe? Então, assim, é explicar, mostrar, tem como, tem, aonde que eu vou, é assim. Vocês podem estar lá também. Eu acho que esse é o caminho. Porque quanto mais de nós, né, chegarmos lá no topo, eu acho que aí sim a gente vai chegar, vai conseguir conquistar um lugar que é tão esperado para todos nós. Né? Que é essa questão do que o senhor estava falando, que é esse equilíbrio, que é essa igualdade. Então, eu acredito, assim, que se cada um de nós fizer um pouquinho, né, que nem a prof falou ali, a prof Rosane, chegar na comunidade, seja em ONGs, tem muita ONG que tem trabalho muito legal, que se a gente pudesse contribuir um pouco mais. Eu estou nas escolas agora, trabalhando com o público jovem, então tem vários núcleos, né, o Dr. Clayton indo na comunidade sendo Papai Noel, levando presentes, conversando com as crianças e mostrando o presente, sabe? Então, eu acho que seria esse o caminho. Delegado, é esse o caminho mesmo? Papai Noel preto, né? O homem que chega no salão já vai dançando, é esse o caminho, é puxar a frente. E, cara, assim, ó, eu acho que a nossa história, ela foge. São 400 anos de escravidão. Chega numa hora, tu é liberto, procura o teu caminho, cara. Mas, pô, aqui nem é minha terra. De repente eu sou filho de príncipes, reis, que não é minha terra, mas vou me adaptar e vou melhorar. A, a, eu acho que é esse o caminho, sim, certo? De lutar contra tudo isso e se insubordinar em algumas questões. Né? Eu faço algumas palestras também em escola, assim, em relação à violência contra as mulheres. Né? Faço essas palestras nas periferias, nas escolas de periferia,
E agora nós estamos fazendo um outro projeto que é saúde mental, né? Inclusive, eu fui agora no... E as pessoas de uma clínica da nossa instituição vieram falar comigo até porque eles fizeram um estudo lá que nós, negros, não procuramos a programa de saúde, polícia civil, inclusive nessa área, Sim. saúde mental, né? Aí fiquei pensando aqui, né? Nós conversando ali, mas, cara, de repente, até porque o negro muitas vezes busca algumas orientações na parte religiosa, ser religioso. E o outro lado, eu acho que às vezes inibe, porque se ele for procurar um serviço de terapia psicológica, coisa parecida, ele pode demonstrar para os seus que ele não é tão forte, não é tão super-homem como querem, e ele quer que as pessoas pensem, né? Então, é complicado isso. Eu acho que é uma obrigação nossa, sabe? É obrigação de todos, no sentido mais amplo. É o professor, é o delegado, é o reciclador, e existe muito projetos feitos, pessoas, recicladores, trabalhadores em si, e que tem que trazer o coletivo. Sim. Agora, quando eu fui vereador, e foi a sessão, professora que vai ser vereadora, foi a sessão mais longa da história da Câmara de Porto Alegre, foi aprovar o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Ah, sim. Dia da Consciência Negra, 365 dias por ano, mas aquele dia idealizado pelo nosso poeta, ah, querido poeta, e foi em Porto Alegre, Oliveira Silveira? o Oliveira Silveira. E Porto Alegre era a cidade que não tinha esse feriado. Tinha no Rio, São Paulo, entendeu? São Paulo, Bahia, e não tinha aqui. Conseguimos aprovar, depois de não sei quantas sessões, e entrar na justiça e, e ganharam que aqui em Porto Alegre não se podia ser em todo o Brasil, menos aqui em Porto Alegre. E agora, a nível nacional, nós temos esse feriado. Tá? Então, algumas demonstrações, como disse a professora, que a gente tem que levar ao mundo, não sei. Tá? Não interessa se tu alcançou o que tem que alcançar e não está mais nem aí. Mas eu acho que tu tem filhos, netos, que tem que ter um exemplo e que tem que ter essa mudança. Eu não quero que meus netos, eu já vi com meus filhos isso, quero que meus netos entrem para uma universidade que tenha meia dúzia de negros e que se sinta solitário. Tá? Podia até ser uma situação só, olha, eu sou os poucos delegados negros, eu sou o cara. Não, tem muito mais delegados. Uma vez eu fiz uma live de delegados negros, chamei os colegas, nós entramos, ficamos, acho, mais de 2 horas numa live, feliz da vida que nós estávamos ali conversando sobre os problemas que nós tivemos, e nós éramos 9 mil delegados. Hoje eu acho que não chegamos a 100, continuamos com um número pequeno, mas todo mundo contando a sua experiência, alguns não quiseram participar, isso pode ser alguma coisa política que vá atrapalhar na nossa subida, né? Nosso crescimento como delegado dentro da instituição, a gente pode virar chefe, pode virar, não sei lá. Alguns não quiseram, mas os que vieram, todos com pós-graduação, todos com uma história muito bonita, e que sofreram os mesmos, e que hoje pode dar para seus filhos uma educação melhor do que nós tivemos, as dificuldades que os nossos pais Sim, passaram. Então, é uma obrigação passar algumas situações concordo. e são obrigações a nós que alcançamos alguma coisa. Agora, não tem que criar uma situação de que eu tenho... É uma necessidade, é algo que tem de dentro. No Ubuntu, né? Se eu
cheguei, se eu venci, todos nós vencemos. Todos nós, né? Não é sobre eu, é sobre nós, né? Isso. Vamos fazer um bate-bola rapidinho para a gente finalizar. Perguntar aqui para vocês uma história preta que vocês gostariam de contar para as outras pessoas ou que gostariam que provocar que as pessoas buscassem. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Semi alfabetizado assim nos primeiros momentos de vida, de escolar, né? Foi um funcionário público exemplar, 35 anos numa prefeitura, ganhando muito pouco. Teve que vir a Porto Alegre para tratar da saúde. Aqui me teve. Eu sou a rapa da rapa da rapa do tacho do meu pai. E sempre nos botou na cabeça: herança de pobre é estudo. Esse cara tem que ir para a história, teria que ter escrito um livro, já pela sabedoria dele de vida e de luta. Então, eu acho que é um dos exemplos aí que eu queria dar. Perfeito. Muito bom. Tainara, professora Rosane, uma história. Eu indicaria o estudo dos clubes negros do Brasil, porque os clubes negros são considerados um lugar que antigamente era onde aconteciam várias reuniões políticas, onde tem muitos clubes negros que são ligados uns aos outros, onde muita coisa era conversada. Então, acho assim que é uma história bem interessante estudar os clubes negros no pós-abolição. Como que a gente se organizava, como que os nossos antepassados se organizavam para fazer com que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Vou usar uma frase da Jurema Werneck, porque eu tenho consciência de que os nossos passos vêm de longe. Bom, eu também falaria principalmente sobre a minha mãe, assim, que foi uma pessoa muito marcante na minha história, mas eu tenho me atentado muito para os grupos quilombolas, né? Porque, como eu falei lá no início, essa questão da ancestralidade mexe muito comigo, né? Eu sinto muito assim essa fratura identitária, como eu comentei antes, né? Então, tanto a questão dos quilombos que vão os quilombolas, né? Os remanescentes, então que vão trazendo essas histórias, também as terreiras, né, que são a religião de matriz africana, ela tem muito para ensinar para nós, e hoje a gente está começando a vencer o preconceito e também, na medida que nós vamos falando mais sobre negritude, nós vamos trazendo também essas histórias e podendo falar sobre isso, né? Eu sou uma mulher que nunca tive muito contato com as religiões de matriz africana, porque aqui eu tinha medo, a minha família tinha medo, né? A gente não queria fazer parte porque, nossa, é feio, vão chamar de macumbeiro, de não sei mais o que, disso, aquilo. Era uma espécie de mancha na história das pessoas. Uma marginalização, né? Isso. E hoje eu estou querendo muito e estou começando a ler a respeito porque eu percebo o quanto ali tem da nossa origem, né, da nossa vivência. Então, é algo que eu quero aprender, porque também faz parte de algo que tiraram da gente, né? Pelo menos tiraram de mim, e eu quero de volta. Perfeito. Um livro que vocês indicariam a respeito, se alguém procurasse você, sobre a questão racial, sobre o que você viveu, o que você vive. Um livro só. E aí? Racismo estrutural. Racismo estrutural. Perfeito. Eu recomendaria, eu falei há pouco já, Solitária, da Eliana Alves Cruz, que é, então, um romance bem recente até, em que ela traz justamente a vivência de empregadas domésticas e o quanto isso está ainda, a nossa sociedade ainda está muito marcada pela Casa Grande Senzala, né? Então, é um romance importante para a gente ler,
porque dá uma dor no coração por saber que a gente não, por perceber que a gente tem muito, muito que lutar ainda, né? Eu do Frantz Fanon, a pele, se eu não me engano, é Pele Negra, Máscaras Brancas, ou ao contrário, esse é muito bom. Estava com ele hoje nas mãos. E também a autora Lélia Gonzalez. Eu adoro ela, sim, então seria uma autora que eu indicaria também a leitura. E a última coisa, um personagem ou uma personagem preta que vocês gostariam de abrir aí para o pessoal, ó, conheçam essa personagem, conheçam esse personagem, essa história desta pessoa, porque é importante para o nosso país, é importante para a gente, é importante conhecer. Tantos, Essa eu peguei eles de surpresa, hein? pegou mesmo, são tantos. Quando você estava falando, eu estava aqui do meu lado procurando alguns livros, eu começo a ler e vou jogando aqui, vendo mais de um. Mas existem tantas figuras. Abdias Nascimento, Nascimento. criador do teatro Maravilhoso. negro, senador, um dos primeiros senadores negros, que tem uma história muito bonita, né? Inclusive aqui o maior viaduto na cidade de Porto Alegre, viaduto mais moderno, ele tem o nome de Abdias Nascimento. Isso aí. Tem aqui, ó, um livrinho de cabeceira aqui, O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias do Nascimento. É, maravilhoso. Tainara, professora Rosane, um personagem, uma personagem que vocês gostariam de mostrar aqui para o pessoal poder procurar, poder ver a importância. Tem no livro da Angela Davis, né, que também precisa ser lido e tal, mas dentro do livro dela tem uma carta de uma mulher liberta dos Estados Unidos, a Sojourner Truth. E por que essa carta é importante? Porque é uma mulher negra do meados lá do século XIX que escreve uma carta e ela faz uma pergunta que é essencial: por que a dor do negro não sensibiliza? Né? Daí isso me marcou muito, assim, é curtinha a carta dela, e é isso, né? Porque eu já vi isso também em relação, pensando sobre o livro A Escravizaura, por exemplo. Todo mundo morria de pena da A escravizaura, escravizaura. na novela foi aquele dramalhão todo, né? Só que a escravizaura era branca, né? Então, haveria a mesma reação se ela fosse uma mulher negra, né? Então, por que a dor dos negros não sensibiliza? Né? Então, Bom, Tainara, Ai, são tantos, que nem o doutor Cleito falou, que olha assim, ó. E eu vou falar de quem eu gostaria de conhecer um pouco mais a história, que eu sei só mais da vida pública dela. Seria da Glória Maria. Eu queria saber quem é essa mulher, quem era ela fora dos bastidores, assim, de verdade, sabe? Ela nunca falou muito sobre a família dela e tal, e ela representa muita coisa. Uma pessoa, uma mulher negra de pele preta, retinta, que ocupou um espaço tão importante por muitos anos, foi a primeira a aparecer na televisão, assim, né? Então, eu queria saber um pouco mais. Não sei se um dia vai ser disponibilizado, mas é uma pessoa que eu tenho curiosidade, sabe? muito bem. E Agora eu aqui, ó, queria. achei aqui um livro e veio Olha aí, aos ó. colares, né? O Bop e o Pão. Uma figura que está bem É próximo, seus 90 e poucos anos, mas que tem uma história muito bonita, uma história de lutas, né? De lutas. uma história muito, muito importante, um dos grandes personagens do Rio Grande do Sul, para mim, ali, pretos do Rio Grande do Sul, de diversos desafios e elementos, né? Ali. Ao seu de Deus Colares. Um minuto para as considerações finais, para vocês deixarem o recado para essas pessoas do Brasil todo que estão ouvindo, que estão vendo vocês
e que buscaram aqui em vocês histórias inspiradoras, que buscaram aqui compreender como é que vocês chegaram aqui, por que que vocês estão aqui e o que que vocês querem provocar, deixar, né, entregar para todas essas pessoas. Um minuto. Delegado Cleito. Não, eu queria agradecer, Matheus, e dizer aqui, isso, Vitória, papai te ama, tá? Felicidade de ter a minha filha trabalhando aí contigo, aí, ela gosta muito de ti, ela valoriza muito a tua presença, fala muito da tua presença de palco à frente dos alunos. E ter que esse momento aqui para mim é especial, né? Momento que eu possa falar um pouquinho das nossas lutas, que possa representar, sair daquele anonimato e daquela invisibilidade, para mim é muito importante. Então, quem está aí, fez que tentando um espaço aí na sociedade, passar num concurso, para melhorar a vida, para criar um sentimento maior, espaço maior dentro da sociedade, eu tenho que, nesse espaço, dizer que estudar, né, cara? Estudo bons lugares. Quem já disse que se criar escolas, boas escolas, com grandes níveis, nós não vamos precisar de presídio. Infelizmente, agora teve uma inauguração aqui, uma reunião com todos os possíveis para se falar de presídio. E não se falou em nenhuma escola e nenhuma mudança na forma de educação. Tainara, querida. Eu, primeiramente, também quero agradecer, né, pelo convite e dizer que fiquei imensamente feliz de poder participar, junto com esses queridos colegas, dessa roda de conversa, que foi muito produtiva e enriquecedora. E o que eu tenho para dizer é uma frase, que eu acho que também vem muito, compactou bastante, que é de uma autora que eu não vou lembrar, mas é uma autora negra. Não me lembro se é de um livro que eu li, da Angela Davis, ou de uma outra autora, mas que é assim, que o direito à informação e ao acesso ao conhecimento são chaves para a libertação. Então, é esse o recado que eu tenho para deixar, que assim, o acesso ao conhecimento, ele nos liberta. Uhum. Professora Rosane. Então, eu vou pensar a partir do que a Tainara falou, né? Primeiro, claro, agradecer o momento, eu adorei, foi muito bacana conhecer os colegas. Espero que a gente possa se ver também em outros momentos. Eu adoro fazer redes de discussão e tudo mais, né? Que a gente possa ser parceiros, né? E vou trazer um verso que é da Esmeralda Ribeiro, né? Ela fala que a invisibilidade é uma ciência exata, né? Então, tudo isso é muito bem planejado, tudo isso é muito bem arquitetado, e é por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande em e não estar sozinho no lugar onde a gente está, assim, nós estamos aqui, nós podemos estar aqui, nós conquistamos esse espaço, mas quem esquece o passado, quem não olha para trás, não existe no presente, né? Então, a gente não está numa situação assim, coisa boa, estou tranquilo, agora eu vou tocar a minha vida. A nossa responsabilidade é imensa e esse momento aqui de conversa já mostra isso, né? Que a gente não está aqui deitado em berço esplêndido, né? E eu agradeço por isso e contem comigo sempre para a gente discutir, debater, fazer projetos e pensar em nós pretos e pretas nos abraçando e ninguém faz nada sozinho, né? Que bom, que bom. Bom, queria agradecer a Tainara, a professora Rosane, ao delegado Cleiton pela participação, por trazerem um pouco das suas histórias inspiradoras, do que os inspira, do que os faz caminhar nessa luta. E queria agradecer a você
que disponibilizou seu tempo, sua atenção para estar aqui com a gente, para conversar um pouquinho e para entender que são essas histórias que fazem e que constroem, né, essa diversidade e que vão construir também, com a tua ajuda, com a tua participação, um país melhor, onde a gente pode ser mais igual, ter mais inclusão e muito mais consciência, né, de respeito e de consciência de que somos diferentes, mas somos todos importantes e necessários. Grande beijo, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Foi uma alegria ter estado. Tchau, tchau, gente. Valeu.